Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Estamos aqui para comentar mais uma pré-aula e agora a lição de número 4, lição esta que tem como título Uma História sobre Graça e Responsabilidade. Nesse segundo trimestre de 2024, estamos comentando uma temática geral. As parábolas de Jesus são vivas. E agora, nessa lição de número 4, nós poderemos trabalhar um pouquinho sobre perdão. Não é tarefa fácil. Seja para mim, seja para você e muito mais para os nossos alunos adolescentes. Eles que estão vivendo um momento difícil aí no seu crescimento. E, por vezes, estão arengando aí com os coleguinhas, arengando na própria congregação, arengando na escola, às vezes arengando em casa, principalmente quem tem aí conhecimento de que numa casa tem mais de um adolescente. Então, a tarefa é difícil trazer essa reflexão sobre perdão, mas é necessária para podermos dar a continuidade a história da salvação. Então não tem salvação sem perdão. Seja o perdão de Deus para a humanidade, seja o perdão da pessoa para com a outra, seja perdão entre os próximos. Aqui então nós temos a leitura bíblica encontrada em Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35, e nós vamos nos deparar com uma parábola sobre o perdão. Então a gente vai ter aqui alguns personagens e nessa lição você pode convidar aí os seus adolescentes para dramatizar. Você vai precisar de alguém que faça o papel de rei e outros dois que façam papéis de conservos, tá? E aí, é claro, devedores de certas importâncias. É interessante frisar nesta lição que alguém deve muito e alguém deve pouco. Então você pode utilizar aí dinheiro fictício, dinheiro daquelas pipoquinhas de arroz, ou você mesmo produzir esses dinheiros, tá? Então, cédulas, moedas, contanto que tenha valores exorbitantes, bem discrepantes mesmo. Por quê? Porque vai ser enfatizado que um devia muito e outro devia pouco, né? E aí não houve perdão para quem devia pouco e houve perdão para quem devia muito. Então, vocês terem aí essa correlação, tá bom? E trabalhar, é claro, com os adolescentes essa dramatização, se vocês puderem. Se não puder, não tem problema. Uma outra situação que vocês podem utilizar é um presente, tá? Eu trabalhei numa lição de primários sobre essa temática, perdão, e na lição apresentava uma seguinte frase: perdão é um presente de que quem perdoa dá ao perdoado. Então você pode trabalhar isso também, essa ideia de quem perdoou, presenteou alguém. Né? E é claro, não está aqui bem detalhado, mas você pode também trabalhar consequências de quem não perdoa e trabalhar também, né, as situações provenientes de uma pessoa que perdoa. Tá? Então você pode trabalhar aqui bem à vontade. A lição ela tem 3 objetivos e é necessário que a gente dê atenção a esses objetivos para não perder o norte da lição. Então, primeiro, refletir com os adolescentes sobre o valor da graça perdoadora de Deus. Tá? Então, não fomos nós que, por nossas bondades, por nossos caprichos, chegamos até Deus, mas Deus, por sua graça, nos reconciliou. E esse processo de reconciliação está o perdão das nossas dívidas. Segundo objetivo, ensinar a responsabilidade que nós, que recebemos a graça de Deus, temos diante do próximo. Então, vamos aproveitar a parábola para entender que uma vez perdoado por Deus, nós fomos ensinados, nós recebemos a responsabilidade de também perdoar o nosso próximo. Por fim, terceiro objetivo, alertar
sobre o perigo de se negar o perdão a alguém. E aqui a gente vai trabalhar as consequências de não perdoar, ok? Então vamos lá. Tópico 1 da nossa lição: o rei perdoa a dívida com um ato de graça. E aí, é claro, nesse momento, se você for trabalhar dramatizando, o rei vai mandar chamar a pessoa que está devendo. Bom, e aí vai entrar e vai fazer aquele chororô, e me perdoe, e eu não tenho como pagar, e aquela ladainha toda. Aí o rei, a pessoa que for dramatizar, vai liberar esse perdão da dívida, tá bom? Agora, contanto que você trabalha aí com os seus adolescentes, que essa dívida era muito grande, mas muito grande mesmo, tá bom? E aí ele sai de lá aliviado, e no caminho encontra alguém que já estava lhe devendo um determinado valor, tá bom? E aí não perdoa e coloca essa pessoa na prisão, né? Então, você vai trabalhar aí dramatizando essa situação. E, se possível, né, a prisão pode ser na própria sala lá que você está dando aula, e alguns alunos podem ser os carcereiros, aí aproveitar, venha para cá, algemar, e mesmo com brincadeira, mas levar, é claro, o ensino na seriedade, que verificar a discrepância de valores, a discrepância de atitudes. Então, basicamente é isso, né? Um que devia muito foi perdoado, e um que não devia tanto, mas não tinha condições de pagar, não foi perdoado. Nesse primeiro tópico, o rei perdoa a dívida com um ato de graça. Todos temos uma dívida impagável, e aqui justamente ele já vem trazendo, o nosso comentarista, o Rafael, ele vem trazendo aqui daquilo que a parábola nos fornece de informação, ele já traz o sentido do que ali foi figurado, né? Então, e qual o sentido? É que aquele rei está ali representando Deus, que perdoou uma dívida que era impagável. Então não tinha como aquele servo pagar aquela dívida, e ele perdoou. E é justamente isso, os nossos pecados não tinham valor que a gente pudesse conseguir para pagar. Foi necessário que o próprio Jesus pagasse essa dívida a ele mesmo, né, ao Pai. E é interessante que uma vez uma colega, falando sobre perdão também, ela colocou numa observação, né, que Jesus pagou o diabo as nossas dívidas, então nós somos perdoados. E aí eu corrigi justamente isso, que Jesus pagou a dívida, mas não ao diabo, que nós nunca fomos o diabo, pagou ao Pai, foi um sacrifício feito ao Pai. Então a dívida não foi ao diabo, a dívida foi paga ao Pai, né? Então o Filho pagou ao Pai com o sacrifício que já desde o Antigo Testamento estava sendo simbolizado pelo sacrifício do Cordeiro. E ele, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi este valor, este sacrifício, né? E aí a gente tem, nesse primeiro tópico ainda, todos carecemos de uma atitude graciosa. E aqui a gente já pode até atribuir a questão prática mesmo. Todos nós, adolescentes, adultos, carecemos, precisamos de uma atitude graciosa. Pegar esse exemplo do rei e ir para os nossos dias, né? Às vezes tem dia que a gente tem, digo isso porque até financeiramente, às vezes a gente tem, né, vários dinheiros aqui na carteira, e tem dia que não tem 10 centavos, tem dia que não tem R$1, e às vezes a gente precisa do outro, querendo ou não, a gente precisa do outro. Agora há pouco eu estive num shopping antes de vir para cá, e uma moça teve problema lá para pagar o estacionamento, e pediu justamente a quem estava na frente lá pagando, para que pagasse o estacionamento dela, e ela iria fazer uma transferência no Pix. Então, assim, uma coisa simples. Todos nós precisamos da ação graciosa de alguém. Aqui, nós precisamos da ação da graça de Deus, o favor imerecido, mas também, de forma prática, nós precisamos uns dos outros. Eu posso não estar precisando hoje, você pode não estar precisando hoje, mas amanhã nós vamos precisar. Por quê? Porque nós somos membros de um corpo.
e a mão vai precisar do pé, o pé vai precisar da orelha, a orelha do nariz. Todos nós precisamos uns dos outros, tá bom? Então, trabalha com os vossos adolescentes essa situação de todos nós carecermos. A palavra carecer, ela é de necessitar, de precisar, é uma palavra que minha mãe e meu pai usavam bastante, mas nem todos nos dias de hoje utilizam essa palavra carecer, não é? Mas aí todos nós carecemos de uma atitude graciosa. Segundo tópico da lição, o servo perdoado nega o perdão ao seu próximo. E aqui é a natureza de certas pessoas, não é? A natureza. Então você pode trabalhar. Existe até alguns videozinhos trazendo essa situação e de pessoas que são ruins, pessoas que não têm conserto, não é? Não querem conserto, pessoas que simplesmente é terrível, terrível, entendeu? E assim, não querem de fato proceder em perdoar o próximo, em amar o próximo, não quer, só quer saber de si. Homens amantes de si mesmo, como está nas Escrituras, tá? Aqui ele mostra que é ingrato, que é ímpio, que é mau. Então, nesse tópico 2, vocês vão trabalhar justamente essa maldade intolerante, né? Um parágrafo aqui, o segundo parágrafo, o Rafael ele coloca para a gente que ele mostrou-se insensível, indiferente, intolerante. Então, assim, poderia até perdoar pelo valor da dívida que já foi perdoada, poderia perdoar mesmo sem levar em consideração o valor da dívida perdoada, e poderia perdoar porque fazia parte ali do seu rol de amizades, do seu rol de semelhança, de proximidade, né? Mas não quis, né? Então não quis ao conservo lhe dar esse perdão. E aí é justamente que você entra no tópico 3, as consequências de sonegar um perdão. Né? Então nós temos, quando liberamos perdão, entregamos um presente a alguém. Mas é claro que sai um peso dos nossos ombros, sai um peso do nosso coração, né? Então está precisando de perdão, a gente perdoa. Mas quando nós não liberamos esse perdão, né, vem aí umas consequências. E aqui você poderia trabalhar isso em cartaz. Colocar um cartaz e os próprios alunos saírem colocando isso, né, numa lista do que acontece com alguém que nega um perdão, tá bom? O nosso comentarista, ele vai colocar aqui que pela parábola, o servo ingrato teve que ser castigado e foi à cadeia. E aí, um Deus de misericórdia e compaixão não pode aceitar os seus filhos, homens e mulheres, desprovidos de misericórdia e compaixão, como vimos que é aquele que perdoa. E aí, aqui você pode relacionar algumas situações o que acontece com alguém que nega perdão, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual. Aqui você fecha essa lição em 3 tópicos, falando sobre perdão e, é claro, numa parábola que vai trabalhar com um rei e 2 devedores. E aí você trabalha isso. Eu sugiro uma pequena dramatização, porque isso faz com que a mensagem ela fique melhor gravada. Mas, é claro, fica a critério da sua expertise e daquilo que Deus vai lhe usar para essa aula. Mas, contanto que você feche aí com o que está aqui. Todo aquele que recebeu perdão deve estar pronto a perdoar quem quer que esteja em débito e deve fazê-lo de todo o coração. Você foi perdoado para ser um perdoador. Tá? Então, fecha a lição aqui com essas informações. Lembrando que perdoar é dar um presente a quem for perdoado. Que Deus te abençoe e te use em mais uma aula para a glória do nome de Jesus.
Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.